tema muito oportuno, tanto para vocês que foram recebidos no dia de hoje, como também para nós, Igreja de Jesus, já estabelecida, firme, como para você. Você que foi convidado, ou por essas pessoas que amam você demais e quiseram compartilhar desse momento tão singular da vida deles com as pessoas que eles mais amam. Eu acredito que é uma pergunta importante para todos nós. Essa pergunta ela é uma paráfrase de João, capítulo de número 6, versos de número 66 a 67. Nesse momento, muitos dos seus discípulos se afastaram dele. E as crianças, né? As crianças. Olha, a Kátia já estava me fuzilando ali. Ô Marcelo, eu vou orar mais por você, tá? Eu vi o olhar. Crianças, se você tem de 2 até 6 anos, você pode ir com a tia Kátia lá no fundo, que ela está esperando você, para você ter um momento incrível com ela lá. Tá bom? Pode ir lá. Pode ir lá. Nesse momento, muitos dos seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então, Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? Vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Esse é o final do capítulo 6. Muita coisa tinha acontecido aqui. Muita coisa importante tinha acontecido aqui. O capítulo 6 começa com Jesus no ponto mais alto da sua popularidade. As pessoas estavam incrivelmente impactadas com o que ele poderia fazer. Foi no meio de toda essa multidão que ele havia multiplicado o pão. E se tem uma coisa que dá ibope, é você dar comida para as pessoas. Isso dá muito ibope. E elas se aproximaram de Cristo por conta disso. Quantas? Pelo menos 5.000 homens, mais mulheres e mais as crianças que estavam ali presentes. Jesus, quando ele tem contato com essa multidão, e eles queriam fazê-lo rei, ele foge dali e vai orar. Mas essa multidão é persistente. Eles vão atrás. Eles atravessaram o lago de Genezaré, pegaram barcos, cruzaram o lago para ir ao encontro desse homem. Queriam coroá-lo à força. Ele disse que não. Jesus, quando ele percebe esse movimento do povo, eles querem pão. Eles não querem a mim. Eles querem só aquilo que eu posso fazer. Eles não querem quem eu sou. Ele começa a desmascarar a intenção do coração dos seus seguidores. Ele revela a expectativa e ele fala assim: vocês estão interessados em pão, mas eu sou o pão da vida. Aquele que não come o meu corpo, não bebe o meu sangue, não tem parte comigo. Opa! Aquele que oferecia pão agora está exigindo demais. Exigindo muito. Me parece que isso revela intenções. Jesus vai fundo. Agora o mestre passa a exigir tudo. O burburinho começa a crescer. Você viu o que ele agora está fazendo? Você viu como é que nós vamos ficar aqui agora? Não tem como. Nós estamos querendo pão, não tem pão. Agora tem ele. Não sei se vale a pena. Se instala um murmurinho. Muita gente vai embora.
Os próprios discípulos começam a falar entre si: mestre, essa palavra é dura demais. Quem é capaz de aceitá-la? Jesus não recua 1 centímetro da sua fala. Ele não suaviza. Ele não torna o seu ensino mais politicamente correto. Ele não faz isso. Ele permanece. E é exatamente aqui que essa história se aprofunda. Porque a sinagoga que estava cheia começa agora a se esvaziar. E ela se esvazia não por falta de milagre, mas por excesso de verdade. Muita verdade foi dita. E o povo se sentiu ofendido. E eles começam a abandonar, um a um, deixando aquele lugar. E aí vem o gesto que cria toda a atenção dessa história. Jesus não vai atrás daqueles que partiram. Ei, não vai não. Não me deixa sozinho aqui não. Fiquem mais comigo. Ele não faz questão nenhuma. Ele aprofunda o problema. Ele vira para os 12 que ficaram e diz: vocês também vão embora? Verdade sendo dita e consequências sendo colhidas. Esvaziou. Vocês também vão embora? Vocês também vão embora? A primeira inquietação desse texto é: por que você segue Jesus? Se você o segue, por que você segue Jesus? Porque nesse texto nós vemos que existem 2 maneiras de seguir a Jesus. Uma multidão enorme que segue por aquilo que Ele dá. Ele dá milagre, Ele dá cura, Ele dá restauração, Ele ressuscita pessoas, Ele tira a gente da pobreza. E hoje em dia tem muita gente correndo atrás de Jesus porque dizem que Jesus faz você ficar rico, sem nem trabalhar. É só dar tudo que você tem. Alguém enriquece, certamente não vai ser você. Mas tem muita gente interessada nesse tipo de Cristo. Aquele que é interessante pelo que Ele oferece. Mas o texto fala também de um grupo que o segue por quem Ele é. Um grupo que está firme porque sabe quem Ele é. Permanece justamente quando segui-lo não compensa mais. Mas está lá. Não é uma questão do que eu posso ganhar. Tem a ver com quem Ele é. E por quem Ele é, eu estou com Ele. O capítulo 6 inteiro foi construído por João para dividir essas 2 multidões. Elas estão ali, no mesmo lugar. E no capítulo 6 elas vão ser reveladas. Quem é quem nessa história? No capítulo 6, versículo 2, uma grande multidão o seguia, pois tinham visto os sinais que Ele havia realizado ao curar os enfermos. No versículo 15, Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. Em outras palavras, estou fora. Versículo número 24. Quando a multidão viu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entraram nos barcos, atravessaram para Cafarnaum a fim de procurá-lo. Olha, se tem algo que não pode ser dito sobre a multidão que tem interesse no que Ele pode dar,
é que esse povo não é esforçado. Eles são esforçados. Eles são obstinados, eles são determinados. Eles foram até Cristo. Atravessaram o mar. Procuraram. E aí Jesus quebra absolutamente todas as regras de marketing, porque no versículo 26 ele diz: vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque eu dei alimento. Vocês estão comigo pela motivação errada. Não me procurem por aquilo que eu posso oferecer, me procurem por quem eu sou. É um texto extremamente atual. Ainda mais num contexto como o nosso, de um cristianismo secularizado. Quando é que as pessoas vão a uma igreja? Ou quando alguém fica doente, ou quando você está precisando de alguma coisa, ou quando alguém te convidou e você não teve escapatória como hoje. Por que você segue a Jesus? Por que você segue a Jesus? No verso 35, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. E no verso 66 acontece a debandada geral. Nesse momento, muitos dos seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Toda a construção de João capítulo 6 evidencia o seguinte: não foi um acaso, foi a intenção. Jesus teve intenção de provar os seus seguidores. Ele os colocou à prova. À prova. Todos eles foram colocados à prova. Enquanto Jesus multiplicava o pão, as duas multidões eram indistinguíveis. Estava todo mundo feliz, comendo pão, repartindo, peixe pra caramba, pão pra caramba, sobrando, todo mundo matando a fome, buffet. Livre. Tudo incluído. Nesse momento, ninguém sabia distinguir quem queria o pão e quem queria o pão da vida. Ambas o seguiram, ambas se entusiasmaram, ambas atravessaram o mar, ambas se alimentaram. O que os separou não foi um teste de doutrina. Foi um ensino duro, uma palavra dura. No momento em que seguir a Jesus parou de compensar. Sabe, no mundo dos negócios, o ROI, o retorno por investimento, não compensou. Parece que eu estou botando mais do que eu estou recebendo. Estou fora. Não dá certo. Isso é o que o texto nos ensina. Que o nosso verdadeiro interesse por Jesus, ele não é revelado nos dias bons. Ele é revelado nos dias maus. Eipsio, hoje é um dia bom para todos vocês. Mas o dia mau vai vir. O dia mau virá. E é nesse dia que essa convicção vai ser colocada à prova. Não é hoje. É no dia mau. É igual o casamento. Eu nunca vi um noivo entrando triste. Eu nunca vi uma noiva entrando emburrada. Eles estão no dia mais esperado da vida deles. Mas eu já vi muita gente entrando nesse dia muito feliz e que hoje não está junto mais. Porque o amor não é revelado no dia bom. O amor se revela no dia mau. Quando o pão acaba. E aí você fica, porque você sabe que você tem uma aliança e você sabe quem é a outra pessoa.
A segunda pergunta desse texto, que a primeira é: por que você segue a Jesus? A segunda é: Senhor, para quem iremos? Quando se pensa em largar Jesus, normalmente as pessoas fazem a pergunta errada. Normalmente a pergunta que é feita é: será que vale a pena continuar? Será que compensa o custo, o esforço, a dureza, a abnegação, a vergonha, a chacota, o cancelamento? Eu acho que não compensa mais. Mas essa não é a pergunta a ser feita. A pergunta que todo mundo que conhece a Cristo e se relaciona com Ele, com algum nível de profundidade, seja qual for, não é se compensa parar de segui-lo. A pergunta que deve ser feita é: para onde eu irei? Essa é a pergunta justa. Porque quando você faz essa pergunta com honestidade, e você é um discípulo de Jesus, não tem lugar para ir. Não tem outra pessoa para você se aproximar. Verso 66, eles tinham ido embora. Jesus vira para os 12 e pergunta: você também vai embora? Pedro responde: Senhor, para quem iremos? Existe um ponto interessantíssimo na construção desse texto, que é: Pedro diz: para quem iremos? João registra que muitos se afastaram dele. Se afastar e ir é a mesma palavra na língua original. João diz: eles se afastaram, e Pedro diz: Senhor, para quem nós nos afastaremos? Para quem nós iremos? Não tem para quem nós irmos. Os outros se afastaram de Jesus. Eles foram para algum lugar, voltaram para alguma coisa, retornaram para sua casa, foram pescar, voltaram para sua vila, começaram outros negócios, o pão acabou, a vida continua. Mas para Pedro, não é uma questão de deixar. Eu não tenho mais opção. Eu não tenho mais para quem ir. Os que saíram tinham um destino em mente. Pedro olha em volta e não encontra nenhum destino. Ele é tudo que eu tenho. A suficiência e a unicidade de Jesus aparece no vazio de qualquer outra alternativa. Não há. É só Ele. Não há. É uma pergunta de uma resposta só. Escolha abaixo onde você deseja ficar. Opção 1, Jesus. Opção 2, não tem. 3, não tem. 4, não há. É só Ele. Pedro olha para aquilo. Para quem eu vou? Não há outro. Deixar Jesus nunca é liberdade. Existem muitas coisas no seu coração que prometem pão. Existem muitas coisas no mundo que prometem pão. Mas eles nunca vão entregar a vida. Nunca. O que é que te aborrece no seu relacionamento com Jesus? É a falta de autonomia? A autonomia te dá pão, mas ela não vai te dar vida. Jamais. Eu quero autonomia para decidir a minha sexualidade. Você vai ter pão, você vai ter diversão, você vai ter prazer, mas não terá vida. Você quer ter só prazer na vida? Só quero fazer o que eu gosto. Só quero fazer o que me dá alegria. Só me relaciono com quem me faz bem. Você vai ter pão, mas não vai ter vida. O que é que você busca? Cansei, quero outra fé. Pode ir. Existem muitas outras fés que vão dar para você prazer e pão.
mas não há vida. Nenhum tipo de vida. Deixar Jesus nunca é liberdade, é troca. Você simplesmente muda de Senhor. Você passa a servir um outro e estará sujeito a Ele, porque Ele é quem detém o pão que te alimenta. Não a vida, só o pão. A diferença é o que cada senhor tem nas mãos. O que a autonomia tem na mão, o prazer, a outra fé. E o que é que Jesus tem em suas mãos? Pedro diz: o Senhor tem as palavras da vida eterna. Só Ele tem. Você não vai encontrar a vida eterna em nenhum outro lugar. E eu não estou falando aqui de denominação. Eu estou falando de evangelho. Só Jesus tem as palavras de vida eterna. Não porque ficar seja fácil. Não é fácil. Mas porque toda saída dá exatamente no mesmo lugar. Um quarto pequeno, escuro, sem janela, que normalmente é chamado de solitária. A promessa é de pão, a entrega é de morte. Só tu tens as palavras de vida eterna. Ei, você que já segue a Cristo, você que está com um pé aqui e o outro ali, você que está meio dividido, cansado, decepcionado, pensando em desistir, perguntando se vale a pena ficar. A pergunta é: para onde você iria? O que você iria fazer? Olhe com honestidade para a alternativa que te seduz. O que é que te seduz para deixar Cristo? O que é? O que é que essa sedução tem nas mãos para te oferecer? O quê? Jesus tem as palavras de vida eterna. Ele pode te ressuscitar. Você que está no quarto escuro, você que está passando pela noite escura da alma, a resposta de Pedro não é uma resposta que a gente lê e você imagina Pedro feliz da vida, dizendo: Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. O momento ali não é de alegria. Todo mundo foi embora. Jesus dá uma bronca nos seus discípulos. Vocês estão interessados só em pão. Vocês não querem se relacionar comigo. Eu sou o pão da vida. Quando vocês experimentarem o pão da vida, vocês terão saciedade. E ele olha para os seus discípulos e diz: vocês também vão embora? A resposta de Pedro é uma resposta profundamente reflexiva e num momento de tristeza, lá embaixo. Lá embaixo. Se eu puder imaginar uma cena como essa, eu imagino Pedro com vergonha, abaixando a cabeça, balançando, meneando e dizendo: não, Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida. O que isso representa? Que muitas vezes a vida não é uma festa. E as confissões mais profundas e relevantes da fé vêm nos dias do quarto escuro. Vêm nos dias difíceis da vida. Quando você acha que a sua fé está por um fio, que ela não vai sustentar mais, que você acha que ela está pequena, fraca, frágil, mas você ainda permanece, isso evidencia a grandeza da sua crença. O quão poderoso é permanecer e confessar. Não é festa. Às vezes é na dor. Agora talvez você esteja aqui
passando por muitas dificuldades, mas sozinho, sem ter as palavras da vida eterna. Essas palavras são para você. Você está olhando para um grupo de pessoas que encontrou o Cristo que tem a vida eterna. Eles não encontraram uma denominação perfeita, uma igreja perfeita, um pastor perfeito. Eles encontraram um Cristo perfeito, que tem a vida eterna. E esse Cristo alcança você. No seu quarto escuro, nas suas dúvidas, no seu medo, na sua insegurança, Ele alcança você. Onde você está? Ele alcança você. A pergunta de Pedro hoje é o convite que se estende a você. Quando você descobrir que não há outro lugar para você ir, não há outra fonte, não há ninguém que tenha as palavras de vida eterna, venha para Jesus, se renda a Ele. Diga: Senhor, eu quero experimentar isso, toma a minha vida. Eu quero viver para a glória desse Deus que tem palavras de vida eterna. E aí vem a parte final dessa história. Cremos e sabemos. Duas coisas importantes nessa frase. Duas coisas importantes. Primeiro, essa sequência não racional que João utiliza. Cremos e sabemos. Normalmente a gente quer inverter esse negócio. Primeiro eu quero saber, para depois eu crer. Para João não. João fala o seguinte: olha, o negócio é, eu preciso crer. Depois eu vou saber. Depois pode ser que eu entenda, pode ser que eu compreenda perfeitamente. Ah, Gustavo, eu sou uma pessoa extremamente segura. Enquanto eu não tenho convicção de absolutamente tudo, eu não dou um passo sequer na minha vida. Você não sabe o que é fé. Fé é a certeza daquilo que não se vê, de fatos que se esperam, mas que se não veem. Então nós cremos e sabemos. Sabemos tudo? Não. Sabemos muito? Também não. Sabemos o pouco que nos foi revelado. Sabemos o suficiente, baseado na crença. O conteúdo santo de Deus, ainda no mesmo versículo, é onde essa confissão é feita. No alto da vitória, não. Depois do milagre, não. Envolvido por uma multidão que está ali completamente animada, não. Essa confissão de Pedro é feita no meio do escombro, do abandono, da dura, do choro, da vergonha. É ali, nesse ambiente, que Pedro confessa quem Jesus é. E como Jesus não tem nenhum problema em piorar as coisas que já estão ruins, ele vira para os seus discípulos e diz: eu escolhi vocês 12, mas um de vocês é o diabo. O negócio já estava ruim. Ele piora. A multidão tinha ido embora. Só ficaram os 12. Ele olha para os 12 e fala: eu escolhi vocês e um de vocês é o diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos 12, que mais tarde o trairia. O que esse texto mostra para a gente? Olha para mim. Olhem para mim. Não há mérito humano em permanecer. Não há. Por quê? Porque Judas permaneceu. Mas como não há mérito humano em permanecer? Não há. Nesse versículo tem uma chave hermenêutica que faz com que a gente entenda o que é que está por trás dessa permanência. 4 versículos anteriores, no 65, Jesus diz: ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o dê a mim. Então,
Pela fé, todos vocês foram dados pelo Pai a Jesus. Todos vocês. Todos. O Pai escolheu o nome, a história, o momento, a circunstância e diz: é agora. Agora você é de Jesus. Agora você é de Jesus. O Pai faz isso. A confissão de Pedro não é a causa da sua permanência, ela é a prova. A prova de que o Pai o colocou ali. Ele não foi dado ao Filho porque ele confessou. Ele confessou porque ele foi dado ao Filho. Tostines? Para nós está claro. Ele só confessou porque ele foi dado ao Filho. É como a diferença entre dois homens parados numa mesma sala. De fora eles são idênticos. Mesma posição, mesmo lugar, mas um está ali porque foi agarrado, sustentado, trazido, o outro porque não decidiu sair. Pedro e Judas. O que diferencia cada um deles? Judas também ficou. Estar no grupo não prova nada. Ter o seu nome no cadastro da igreja não garante nada. Pedro estava lá porque ele foi agarrado, sustentado e trazido. Pedro foi enraizado em Jesus. Judas estava lá só porque ele não queria sair por enquanto. Depois ele saiu. Você, que é discípulo de Jesus, ama Cristo, conhece, você não se segura nele. É Ele quem segura você. A Bíblia diz, nas palavras de Cristo, que aqueles a quem o Pai me der, ninguém os tira da minha mão. Ele segura, Ele sustenta, Ele ampara. Não somos nós, é Ele. Nós estamos nele, é Ele. A sua fé, pequena, trêmula, vacilante, mesmo no escuro, não nasceu de você. Ela foi dada para você. A fé é dom de Deus, para que ninguém se glorie, assim como a salvação, que vem pela fé. Não há mérito neles, não há mérito em nós, não há mérito em vós. O mérito é dele. Ele planta a fé. Ele desperta assim, ó. Ei, Gustavo, João, Maria, Cláudia, Joaquina, Roberto, Emanuel, vem. E você vai. E você se rende. Porque Ele chamou. É Ele. A você que cogita ir embora. Para onde você vai? Para onde você vai? Que loucura é essa? O que é que te aguarda? Para onde você vai? Não há para onde ir. Só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos? Para quem iremos? Como nos afastaremos? A você que permanece no escuro. Ei, é nesse ambiente aí que a fé é revelada, viu? É aí. É aí que as confissões mais autênticas brotam. É aí.
É aí que a sua pequena fé brilha. É aí. Ele está aí com você. Ele não se afastou. E é você que se sente só. Você que se sente só. Experimente a comunhão com Cristo. E a confissão que nasce do Espírito Santo. Hoje foi um grande dia de celebração pela vida deles. Quem sabe não é o grande dia de salvação para você? Você. Você que pode confessar hoje e pode responder com autenticidade quem é Cristo para você. João Batista, quando viu Cristo, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pedro, quando foi confrontado, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só tu tens as palavras de vida eterna. Qual é a sua confissão nessa noite? O silêncio é uma confissão. Mas a declaração também é uma confissão.